Recentemente, o Manchester City conquistou a tríplice coroa. Eles ganharam a Premier League, a FA Cup e a Champions League, assim completando a tríplice coroa europeia. Mas o Manchester City não foi o primeiro time a fazer isso não, teve muitos antes deles. E hoje eu vou mostrar todos os times antes do Manchester City que conquistaram uma tríplice coroa europeia. Se você não sabe, uma tríplice coroa é quando um time em uma temporada só ganha os 3 campeonatos principais do país e do continente. No Brasil seria ganhar o Brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. E na Europa, dependendo do país, seria a Liga, a Copa e a Champions League, completando assim 3 títulos em uma temporada só. Então é isso, bora! Eu sei que quando a gente fala tríplice coroa, a gente imagina times enormes como o Barcelona, o Real Madrid, o Liverpool, mas o primeiro time campeão de uma tríplice coroa foi o time escocês Celtic Glasgow. E digo mais, eles não conquistaram só uma tríplice coroa, eles conquistaram uma quadruple coroa. Porque eles ganharam a Copa, a Liga, a Champions e a Copa da Liga, que é tipo a Carabao Cup. Mas na lista conta como tríplice coroa, então eu vou falar. O Celtic ganhou a Liga Escocesa, que é a Scottish Premiership, até que com folga do Rangers naquela temporada. Eles ficaram em primeiro com 34 jogos jogados e 58 pontos, e o Rangers, seu rival, ficou em segundo com 34 jogos e 55 pontos. E eles ainda tiveram o artilheiro da liga, que foi o Steve Chalmers, com 21 gols. Eles também ganharam a Copa da Escócia em cima do Aberdeen, uma vitória por 2-0 com 2 gols do meu mano Wallace. E como eu falei, eles ganharam uma Copa da Liga também, né, naquela temporada, e eles ganharam essa Copa da Liga em cima do Rangers com um gol do meu mano Lennox. Sim, o nome dele é Lennox. E agora no que importa, na Champions. A Champions antigamente não tinha fase de grupos, então já começava na eliminação, né? E a Champions naquela época também só classificava os caras que foram campeão da sua liga. Ou seja, se o Real Madrid ganhou a La Liga, eles vão participar da Champions. Então na primeira rodada daquela Champions, eles pegaram o FC Zurique da Suíça e no agregado meteram um sonoro 5-0. E então nas quartas eles pegaram o Nantes da França e meteram 6-2 no agregado. E na semifinal eles passaram pelo time tcheco Dukla Praga com 3-1 no agregado. E na final contra a Inter de Milão eles ganharam de 2-1 no time que ficou conhecido como Lisbon Lions ou Leões de Lisboa, porque a final foi jogada em Lisboa. Essa Champions até hoje é a única Champions conquistada por um time escocês. Até hoje nunca mais teve nenhum, e provavelmente não vai ter. Então o Celtic é campeão da tríplice coroa. Esse time do Ajax não só ganhou a tríplice coroa, mas também revolucionou o futebol com seu estilo de jogar. E foi graças ao gênio Johan Cruyff que esse time construiu essa tríplice coroa. Naquela temporada, Johan Cruyff se mostrou para o mundo sendo o artilheiro da liga holandesa com 25 gols e também conquistando tudo, junto com outros craques como o Kaiser e o Neskins. Então na Eredivisie ou Liga Holandesa, o Ajax ganhou com uma certa folga, em primeiro com 34 jogos e 63 pontos, em segundo ficou o Feyenoord com 34 jogos e 55 pontos. Eles também levaram a Copa da Holanda numa vitória de 3-2 sobre o ADO Den Haag. Não é o técnico do Manchester, tá? É um time mesmo. E na Champions, na primeira rodada, eles ganharam dos alemães do Dinamo Dresden com 2-0 no agregado. Depois eles passaram sobre o Olympique de Marseille com 6-2 no agregado. Nas quartas, eles pegaram o Arsenal, sim, o Arsenal, e meteram 3-1 no agregado. E na semifinal, ganharam de um fortíssimo Benfica de 1-0. E já na final, olha quem apareceu de novo. A Internazionale, que perdeu do Ajax de 2-0 com 2 gols do Cruyff na final. Então esse time não só ganhou tudo que podia aquela temporada, como também revolucionou o futebol e impactou o futebol que a gente vê hoje em dia também, tá? Aquele jogo lá do Tiki-Taka do Barcelona não existiria sem esse time. Então o Ajax é campeão de uma tríplice coroa. E de time holandês para outro time holandês, o PSV Eindhoven, na temporada 87-88, conquistou a sua tríplice coroa. Eles ganharam a Eredivisie com 34 jogos e 59 pontos, e o segundo colocado, que é o Ajax, ficou com 34 jogos e 50 pontos. Eles também tiveram um artilheiro da liga, que foi o Kift, com 29 gols, e uma curiosidade, o terceiro colocado na lista de artilharia é o Ronald Koeman, aquele mesmo que treinou o Barcelona. Ele fez 21 gols e ficou em terceiro na artilharia daquela liga, sendo um zagueiro. Olha, eu não sei como ele fez isso, mas parabéns pra ele.
Então o PSV também ganhou a Copa da Holanda numa vitória de 3-2 em cima do Roda. E agora na Champions eles ganham de forma muito chorada. Na primeira rodada eles ganham de 3-0 no Galatasaray, mas na volta eles tomam 2-0 do Galatasaray. Ou seja, na agregada ficou 3-2 e eles passaram por pouco. Nas oitavas, eles ganharam facilmente do Rapid Viena por 4-1 no agregado. Nas quartas, eles se classificaram pelo gol fora de casa em um empate em 1-1 contra o Bordeaux. E na semifinal, eles eliminaram o Real Madrid, também com a regra do gol fora de casa, empatando em 1-1 lá na Espanha e ficando no 0-0 na Holanda. E na final, eles seguraram o Benfica até um 0-0, e nos pênaltis eles conquistaram a Champions em um 6-5 no agregado dos pênaltis. Pode-se dizer talvez que essa foi a pior vitória da Champions que as pessoas já viram, mas o PSV tem uma tríplice coroa. O primeiro time inglês a conquistar a tríplice coroa foi eles, os Red Devils. Comandados pelo Sir Alex Ferguson e com craques como Scholes, Beckham, York e Giggs, eles conquistaram tudo na Inglaterra e conquistaram também a Europa. Na Premier League eles ganharam com emoção, ficando um ponto à frente do Arsenal, que foi o segundo colocado. O Manchester United ficou com 38 jogos e 79 pontos, e o Arsenal 38 jogos e 78 pontos. Então ganharam por pouco. Ganharam a Copa da Inglaterra, ou a FA Cup, sobre o Newcastle com uma vitória de 2-0. E nessa época a Champions League já era o formato que a gente conhece hoje, fase de grupos, e você não precisava ganhar a liga para se classificar. O Manchester United não se classificou direto para a fase de grupos e teve que jogar aquela rodada pré-eliminatória. Eles passaram na rodada pré-eliminatória com uma vitória de 2-0 sobre o LKS Lodz da Polônia, e aí sim se classificaram para a fase de grupos, caindo no grupo da morte. O Manchester United caiu num grupo com Bayern, Barcelona e o Brøndby da Dinamarca. E eles conseguiram passar em segundo, um ponto atrás do Bayern, que ficou com 11 pontos, e eles ficaram com 10. Então o Manchester United se classificou como o melhor segundo colocado e foi pro mata-mata. E naquela época não tinha oitavas, então eles foram direto para as quartas de final e ganharam da Internazionale no agregado de 3-1. Olha a Inter aparecendo de novo. E já na semifinal, eles pegaram outro time italiano, que foi a Juventus, ganhando de 4-3 no agregado. E na final eles reencontraram o Bayern, que eles pegaram na fase de grupos, e ganharam de 2-1 de forma épica. Até mais ou menos os 80 minutos, o Bayern ganhava de 1-0 a final, e aí o Sir Alex Ferguson botou o Ted Sheringham e botou também o Solskjaer. E eles marcaram 2 gols em 2 minutos, virando o jogo e criando o famoso termo Fergie Time. Então o Manchester United tem uma tríplice coroa. Bom, e agora vamos falar do infame Barcelona de 2008-2009, que ganhou simplesmente tudo que podia, com um comandante ótimo que era o Pep Guardiola. Naquele time estrelado que tinha Messi, Puyol, Xavi, Iniesta e obviamente o Pep Guardiola, o Barcelona simplesmente destruiu a La Liga, ganhando com mais de 10 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. E na Copa da Espanha, ou Copa do Rei, eles simplesmente amassaram o Atlético Bilbao, ganhando de 4-1 na final. Já na Champions, o Barcelona passou facilmente da fase de grupos em primeiro, num grupo até fácil, com o Sporting, Shakhtar Donetsk e o Basel da Suíça. Já no mata-mata, o Barcelona nas oitavas passou em cima do Lyon e nas quartas passou pelo Bayern de Munique. Já na semifinal enfrentou o Chelsea e passou de forma muito polêmica, e alguns até dizem que é o jogo mais roubado da história da Champions, mas o fato é que eles passaram e foram para a final para enfrentar o Manchester United. E na final contra o Manchester foi o primeiro confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo, naquele Manchester que também era muito bom, treinado por Sir Alex Ferguson. Mas no final deu Barcelona por 2-0 com um gol raro de cabeça do Messi, e o Barcelona foi campeão da tríplice coroa aquele ano. E logo após o Barcelona de 2008-2009, na temporada seguinte, nós já tivemos outra tríplice coroa, e dessa vez foi a Internazionale da Itália a conquistá-la. Aquela Inter que era muito forte, que tinha Diego Milito, Materazzi, Zanetti e o Eto'o. E uma curiosidade sobre o Eto'o é que na temporada 2008-2009 ele foi campeão da tríplice coroa pelo Barcelona, e logo na temporada seguinte, na temporada 2009-2010, ele foi campeão da tríplice coroa, só que dessa vez pela Inter. Na Liga Italiana, a Inter ganhou por pouco, ficando 2 pontos na frente da Roma numa disputa intensa pelo título, mas eles acabaram levando. E na Copa Itália, tadinha da Roma, perdeu também para a Internazionale de 1-0 na final,
e a Inter conseguiu o doblete do país. Já na Champions, a Inter pegou um grupo até difícil com Barcelona, Rubin Kazan e Dinamo de Kiev. Conseguiu passar em segundo do grupo, só atrás do Barcelona. Já no mata-mata, nas oitavas, a Inter eliminou o Chelsea e nas quartas de final eliminou o CSKA Moscou da Rússia. Já na semifinal, foi um dos duelos mais famosos da história da Champions. José Mourinho versus Pep Guardiola. E a Inter conseguiu ganhar o primeiro jogo de 3-1 contra aquele fortíssimo Barça. E o jogo de volta é conhecido pela maior retranca da história do futebol, em que a Inter conseguiu segurar aquele Barça até o final do jogo, se classificando para a final. E na final, a Inter, com 2 gols do Milito, foi campeão em cima do Bayern por 2-0 e conquistou a sua tríplice coroa. Agora vamos falar do primeiro time alemão que conquistou a tríplice coroa, que foi o Bayern de Munique na temporada 12 e 13. Aquele Bayern era imparável, eles tinham Jan, Neuer, Ribéry, Robben, Mandzukic e outros. Eles ganharam a Bundesliga com muita folga, fazendo 91 pontos, e na Copa da Alemanha ganharam a final em um 3-2 em cima do Stuttgart. Já na Champions se classificaram em primeiro num grupo que tinha Valência, Bate Borisov e Lille. Já no mata-mata da Champions, nas oitavas eles eliminaram o Arsenal e nas quartas eliminaram a Juventus. E na semifinal, eles simplesmente meteram 7-0 no agregado para cima do Barça. E assim, foram para uma final histórica contra seus maiores rivais, Borussia Dortmund. E no duelo alemão, quem se deu melhor foi o Bayern, ganhando de 2-1 naquela final, se sagrando campeão de uma tríplice coroa. E olha quem apareceu de novo, é o Barcelona, só que dessa vez, um Barcelona que todo mundo conhece. O famoso Barcelona do MSN. Luizito Soares, Messi e Neymar formavam a maior trinca da história do futebol recente. Então esse time do Barça ganhou a La Liga por pouco, ficando 2 pontos à frente de outro time fortíssimo que era o Real Madrid daquela época, que tinha o Cristiano Ronaldo e tudo mais. E além desse duelo grandíssimo na La Liga, o Barça ainda conquistou a Copa do Rei de novo, e de novo em cima do Atlético Bilbao, ganhando por 3-1. Já na nossa queridíssima Champions, o Barça passou em primeiro num grupo com PSG, Ajax e Apoel do Chipre, eliminou o City nas oitavas de final e nas quartas reencontrou o PSG e passou também. Já na semi eliminaram o Bayern de Munique em um jogo marcado principalmente pelo brilho do MSN, que cada vez mais se mostrava o seu poder. E na final, o Barça ganhou de 3-1 para cima da Juventus, com aquele famoso gol do Neymar no finalzinho, que consagrou aquele Barcelona e completou a sua segunda tríplice coroa na história. Pois é, não é só o Barcelona que tem 2 tríplices coroas, porque o rolo compressor do Bayern, na temporada 19-20, simplesmente amassou a Alemanha e a Europa inteira. Lembrando que essa foi a temporada que estourou a pandemia, então a partir das quartas de final da Champions League, nós só tivemos um jogo e não aquele de ida e volta como é de costume. Então nas quartas e na semi, nós tivemos só um jogo único em campo neutro. O Bayern levou fácil aquela Bundesliga naquele ano, fazendo muito mais pontos que o segundo Borussia Dortmund. Já na DFB Pokal, ou Copa da Alemanha, eles ganharam de 4-2 do Bayer Leverkusen na final. Já na Champions League, o grupo do Bayern tinha Olympiacos, Estrela Vermelha e Tottenham, e ele simplesmente ganhou todas as partidas daquele grupo, inclusive um 7-2 histórico lá em Londres contra o Tottenham. Esse time do Bayern tinha um ataque mortal com Lewandowski, Miller, Davies, Gnabry, Perisic e outros. Nas oitavas de final, eles demoliram o Chelsea com 7-1 no agregado, e obviamente as quartas de final foi aquele fatídico jogo de Bayern 8, Barcelona 2. O Barcelona simplesmente foi humilhado de todos os jeitos possíveis. E o Coutinho, que era jogador do Barça, só que estava emprestado pro Bayern, entrou e marcou mais 2 gols para completar a piada. Na semifinal, ganhou de 3-0 do Lyon, facilmente, e na final estragou os sonhos do Neymar e do PSG e foi campeão em cima deles. E foi campeão em cima deles com placar de 1-0, com aquele fatídico gol do Kingsley Coman, que é ex-jogador do PSG. Então o Bayern de Munique é o segundo time na história a ter 2 tríplice coroa. E obviamente, em 2022-23, o Manchester City acabou de completar a sua tríplice coroa. O time comprado pelo Sheik do Qatar ganhou tudo que podia essa temporada, com craques como Haaland, que quebrou 20 milhões 690 bilhões de recordes, De Bruyne e Gundogan,
eles simplesmente dominaram a Inglaterra e a Europa. Na Premier League, depois de uma pipocada histórica, o Manchester City ficou na frente do Arsenal e ganhou ela, completando uma série de 3 Premier League seguidas ganhas. Na FA Cup e a Copa da Inglaterra, ganharam de seus maiores rivais, o Manchester United, de 2-1. E na Champions League pegaram um grupo fácil até demais com Sevilha, Borussia Dortmund e Copenhague da Dinamarca. Nas oitavas, o Haaland demoliu o Leipzig, fazendo 5 gols em um jogo só e ficando 8-2 no agregado. Demoliram o Bayern e o Real nas quartas e na semi, e na final ganharam da Internazionale. E assim se tornaram o segundo time na Inglaterra a conquistar uma tríplice coroa, e também o Pep Guardiola se tornou o único treinador do mundo a ter 2 tríplices coroas por times diferentes. Então esse foi o vídeo, deu muito trabalho para fazer. Se vocês gostaram, por favor, dê seu feedback aí. Foi um vídeo bem daorinha de fazer, e eu vejo vocês no próximo vídeo.